Shalom, bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora. É um prazer receber você aqui novamente. Como vocês estão, seres resplandecentes do universo? Espero que estejam todos muito bem. E eu gostaria de agradecer a você que chegou e que ficou. E se você é novo aqui no canal, curte, comente, compartilha, já se inscreva para receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Para que assim você possa acompanhar os nossos estudos, as mensagens dos anjos e novos vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Bom, hoje é dia de continuarmos os nossos estudos das cartas de Cristo. Na semana passada, nós falamos a respeito do capítulo em que Jesus havia escolhido os discípulos e Jesus explicou tudo aos discípulos, o que aconteceu com ele no deserto, que Deus revelou a ele, né? E aí, os discípulos, por alguns momentos, eles ficaram temerosos, né, do que Jesus havia falado, porque todos naquela época tinham aquele pensamento do Deus que castigava, do Deus vingativo, que mandava pragas, né? E Jesus mostrou a eles que não. Deus não era aquilo que tanto diziam, né? Que a igreja pregava naquela época. E as pessoas viviam com medo, viviam naquela pobreza, naquela escassez, porque elas tinham medo de se rebelar contra o que era dito, tentar viver a vida de uma forma diferente, serem o quê? Serem recriminadas por Deus, pelas autoridades, enfim. E aí, Jesus fez toda a explicação e os discípulos começaram a perceber que, na realidade, no fundo, eles também pensavam da mesma forma que Jesus, né? Que eles também não achavam justo um Deus que era pregado como um Deus tão mau, né, que castigava tanto as pessoas, e eles acabaram percebendo que Jesus falava a verdade, que Jesus estava certo e que o que Jesus falava era a mais profunda verdade vinda de Deus. Então eles aceitaram continuar, né, que estavam começando, né, aquela jornada com Jesus. Então Jesus também foi muito claro com eles, né, do que eles iriam receber em troca desse trabalho junto ao Jesus, né, junto a Jesus. Então Jesus disse a eles que ele não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que onde quer que fôssemos receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteriam com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem somente no Pai, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que se deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentariam sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos a nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Então Jesus foi muito justo, muito claro e muito honesto e disse que não poderia prometer riqueza, né? Mas que eles viveriam ao lado de Jesus, a promessa de Deus, né? Nós temos que confiar. Nós, por exemplo, os terapeutas holísticos, são discípulos do Cristo. Eu me considero uma discípula de Cristo, né? Sou sacerdotisa da Egrégora, mas eu me considero uma discípula de Cristo, porque o meu trabalho, e não só como o meu trabalho, porque eu sou uma pessoa que eu sempre procurei ajudar os outros, ver o lado do outro, né? Sempre me compadeci, procurei ajudar as pessoas dentro daquilo que eu podia ajudar e sempre fui ajudada por outras pessoas maravilhosas também, porque existe isso, né? A lei do retorno, né? Se você faz algo de bom para alguém, em algum momento você vai receber de alguém também quando você precisar. Isso sempre acontece. Tá, gente? Aquilo que a gente faz para os outros retorna para a gente em algum momento da nossa vida.
Então, eu também me considero uma discípula de Cristo. Eu tento levar a palavra do Cristo através dos estudos das cartas de Cristo, através daquilo que eu acredito e defendo. Quando eu converso com alguém, eu exponho isso para as pessoas, o que é que eu acredito de verdade, né? Através das minhas terapias, ajudando os meus consulentes, eu tô sempre ali, fazendo a obra, né? Propagando o evangelho do Cristo. E eu tenho que confiar. Às vezes você fica numa situação um pouco melhor, às vezes você fica numa situação mais difícil e assim a gente vai vivendo. Mas sempre confiando na bondade de Deus, Ele tá vendo o nosso trabalho, né? E que se Ele achar que eu não estou dentro do trabalho certo ou eu não estou fazendo o trabalho da forma correta, Ele vai me direcionar para um outro caminho. Mas a gente tem sempre que confiar em Deus nas dificuldades. É que Jesus, né, falou aqui para os discípulos e que eles veriam muitas coisas nesse processo, muitas curas, muitos milagres. Eles teriam esse privilégio de estar junto de quem? Do Filho de Deus. Olha o privilégio que eles tiveram, não é? Eu acredito que muitos gostariam de caminhar junto a Jesus. Lógico que depois eles tiveram que enfrentar muitas dificuldades. Depois que Jesus foi crucificado, eles também tiveram aqui na terra. Não foi fácil o caminho, né? Daqueles que acreditavam em Deus. Não foi fácil. Se você tem Netflix, assista o filme Apóstolo, acho que é Apóstolo João, Apóstolo Pedro, ou Apóstolo Paulo, uma coisa assim o filme. Eu não me lembro agora. Mas é muito interessante porque conta a história de um dos apóstolos e como foi sofrido. Não foi fácil para ele nem para as pessoas que acreditavam em Deus. Foram muito perseguidos, foram mortos, jogados aos leões, foi muito sofrimento, mas as pessoas, elas não se deixavam dominar pelo medo, elas enfrentavam, mesmo sabendo que iam morrer ali na cova dos leões, elas se entregavam por Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, antes de continuarmos os estudos hoje, eu vou fazer oração para que a gente possa continuar, tá certo? Que a gente possa ter o entendimento da palavra, né, do Cristo e que tudo que a gente aprenda, que a gente ouça aqui hoje, a gente aprenda da forma correta, a gente entenda, tenha sabedoria. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, a minha proteção, a perfeita satisfação, minha saúde, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e minha vida aos teus cuidados. Deus, eu peço, Senhor Jesus, eu peço que hoje eu e todas as pessoas que se conectarem a essa mensagem desse vídeo, a sua mensagem, Jesus, que nós possamos ter o entendimento, a sabedoria, o discernimento para compreendermos a sua mensagem da maneira correta, que nós possamos identificar o que o Senhor quis nos transmitir através de cada uma das suas palavras nas cartas de Cristo. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, abre a nossa terceira visão, nosso terceiro olho, para que a gente possa, Senhor, ter o completo entendimento e que assim possamos colocar em prática na nossa vida teus ensinamentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos dar continuidade? E aí, Jesus, e assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho no Reino.
Enviei à minha frente estes jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse. E também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova e logo estavam reunidos formando uma grande multidão. Eu que havia me rebelado apaixonadamente, prestem atenção, pessoal. Eu que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro destas multidões. Eu tinha a minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições para encher de alegria suas vidas. Antes eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e às vezes generosidade com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minha palavra e tomar medidas para melhorar sua qualidade de vida. Prestem atenção agora. Quero que você que está lendo essas páginas e vocês que estão ouvindo, claro, compreenda plenamente minha posição naquele tempo. Meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Gente, agora é muito importante que vocês prestem atenção. Vocês prestaram atenção no que o Cristo já falou aqui? Então, é o próprio Jesus que ele quer contar a verdadeira verdade sobre ele, né? E do que muitos falaram e falam até hoje sobre Jesus. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que se deveria ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Então, vocês estão observando? Jesus era um Jesus... Jesus foi um Jesus antes da sua iluminação, antes do seu batismo e do seu período de 40 dias no deserto, onde ele teve a revelação de Deus sobre a vida e a morte, de quem nós somos, né? E do poder que existe em cada um de nós, assim como existe em Jesus, né? E aí, aqui ele falou um pouquinho de como ele era, né? E que as pessoas amavam ele. Ele sempre estava no meio dos pobres, dos oprimidos, das prostitutas. As pessoas amavam Jesus porque Jesus defendia fervorosamente essas pessoas, defendia o seu ponto de vista. Ele brigava por religião, né? Ele estava sempre em discussões, ele era conhecido. E quando ele foi pregar na sinagoga, ele se tornou uma pessoa, as pessoas se espantaram. As pessoas não podiam acreditar que aquele homem estava falando que era o Filho de Deus e tudo que ele falou na sinagoga. Por isso que quiseram matá-lo. Ele não tinha o respeito das pessoas, né? E isso mudou. Jesus mudou depois do tempo dos 40 dias no deserto. Se tornou outro Jesus, foi iluminado, né? Aprendeu a lidar com as suas próprias sombras, assim como nós temos que aprender a lidar com as nossas próprias sombras, não é? E se tornou uma nova pessoa.
Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. E isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperadores. Sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentindo impotente nas garras do governo romano. E agora sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em toda contradição com a verdade do ser. Esta situação me causava profunda irritação. Então Jesus fala que por ter sido, a pessoa que ele foi antes, ele viveu com o povo, ele estava com a classe social mais baixa, sofreu tudo que eles sofreram, pensava exatamente como eles, já pensou exatamente como eles em algum momento. Então ele entendia tudo do povo, os sentimentos, as dores, os ressentimentos do povo judeu daquela época. Ele entendia tudo. Então, Jesus, ele diz que antes dele ser iluminado, ele não se cuidava, porque ele não acreditava, por ter esse pensamento igual aos dos judeus, ele acreditava que ele era uma pessoa feita para sofrer, como todos sofriam naquela época. Então, ele não cuidava nem do seu corpo, nem da sua mente, mas ele era um homem muito inteligente. E quando ele voltou do deserto, ele procurou se cuidar aquele tempo que a mãe dele ficou cuidando dele, Ele procurou se cuidar porque ele era um homem inteligente. E aí, ele foi se preparando para essa missão. E por saber tudo que o povo sofria, era mais fácil para Jesus entrar em contato com as pessoas. E ele usava as parábolas para isso, tá certo? Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu clamei, Filho do homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início da minha missão que haveria um preço a pagar por tudo, o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai,
que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se. Ele mesmo no ser e existência visíveis no crescimento, na proteção, na nutrição, na cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Inclusive, isso que ele falou, Jesus acabou de falar aqui, né? Faz parte da oração, né? Que a gente faz de abertura. Que aqui fala, né? Que Deus, ele nos dá tudo. Ele dá a nossa... Ele se dá para todas as pessoas, todos os seus filhos, nos fornecendo tudo que é necessário para que a gente possa ter uma vida plena, feliz e satisfeita, né? Então, Jesus, ele também não fugiu da sua missão. A partir do momento que ele entendeu qual era a sua missão, ele sabia o quão difícil seria o que ele iria enfrentar. Ele e seus discípulos. E claro, Jesus com a parte mais difícil, porque ele morreria crucificado numa cruz. Ele sabia que ele iria enfrentar. Então, o que eu quero dizer para vocês, e que muitas vezes, né? Muitas não, nunca é dito, né? Porque quando a gente vai falar sobre isso que Jesus falou, que a gente tem que pensar no quê? Na reencarnação do Espírito. Jesus, ele não nasceu naquela época somente. Ele já era um ser evoluído, que já tinha vivido aqui, passado por esse plano muitas vezes, e ele já estava num estado de evolução muito grande, não só ele, como Maria, como José, como João Batista, os discípulos, né? Já eram espíritos que já haviam passado aqui por esse planeta, mas Jesus é um ser muito elevado, já naquela época. Então, Deus, ele deu essa missão a Jesus porque ele achou que Jesus era um espírito preparado e ele aceitou vir aqui para vivenciar o que ele vivenciou, né? E quando a gente, em espírito, a gente reencarna, no momento da nossa reencarnação, em que o nosso espírito ele entra no feto que está sendo fecundado na barriga da nossa mãe, a partir daquele momento existe um acontecimento que se chama véu do esquecimento. As nossas lembranças de quem nós somos, da nossa vida anterior, elas são apagadas. Para que isso não interfira na missão que nós temos aqui na Terra. Todos nós que estamos encarnados, assim como Jesus naquela época, temos uma missão aqui na Terra, né? Cada um de nós tem uma missão. A nossa missão é vir aqui para evoluir. Então, nós vamos passar situações difíceis na nossa vida, que são as lições que nós precisamos passar para evoluirmos, para aprendermos a sermos pessoas melhores. Quanto mais você evolui, melhor você é. Como pessoa, como ser humano, como espírito. E você vai saindo, vai passando faixas do seu despertar. Isso eu abordo no canal Alquimia da Nova Era, tá? As fases do despertar espiritual. Vou começar a abordar esse tema lá. Daqui a pouquinho eu vou gravar vídeo para o canal Alquimia da Nova Era também. E eu vou começar a terapia lá no canal Alquimia da Nova Era. Se você tiver interesse, comece a nos acompanhar lá, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal Alquimia da Nova Era para que você possa fazer a terapia comigo. Vai ser uma terapia guiada através do YouTube, onde eu vou acompanhar a evolução do processo de despertar de vocês, tá certo? Então, Jesus, ele sabia, naquele momento da iluminação, ele se lembrou de quem ele era, da sua missão, e ele não fugiu à missão dele, né? Mesmo sabendo que seria muito sofrido. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas e para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria.
Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto, conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas e decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Então, vou parar por aqui e aí vamos refletir sobre essas palavras de Jesus. Você prestou atenção aqui? Quando ele diz, eu sabia que eu era o presente de salvação do Pai para as pessoas e para o mundo, e não, como eles supuseram ensinar durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado. Isso é muito importante, porque a igreja prega o quê? Que Jesus ele veio ao mundo para sofrer por nós, morrer na cruz pelos nossos pecados, né? E muita gente se pega nisso para pecar cada vez mais, para fazer coisas horríveis. Afinal, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Não, gente. Jesus, ele é um presente para a nossa salvação, porque através de Jesus, ele vem nos trazendo o segredo da vida e da morte, todo o segredo da vida e as leis da existência. Essa é a verdadeira salvação. Aquele que evolui, que tem consciência, né, que aprende com os ensinamentos do Cristo, ele muda a sua mentalidade. Lembra-se que Jesus falou que Deus está na nossa mente? Que o que era mais importante? Era o corpo ou era a mente? E Jesus falou, é a nossa mente, porque Deus vive aonde? Na nossa mente, no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso consciente, no nosso plano mental. Deus está aqui, né? Só que quando nós não temos evolução espiritual nem pessoal, não temos entendimento dessa verdade, nós seguimos sempre pelo mesmo caminho errado, achando que Jesus morreu na cruz por mim, pelos nossos pecados, né? Não é justo. Não seria mesmo, não é mesmo. Eu também acho que não é justo uma pessoa ir lá morrer na cruz pelas pessoas, né? Pelo pecado que o outro está cometendo. Mas Jesus, ele pensou nas pessoas, por esse amor tão grande que ele tem pelas pessoas. Ele não pensou nele, ele pensou no coletivo, né? Porque nós temos esse olhar egoísta de pensarmos em nós somente, mas ele não, ele aceitou a missão porque ele estava salvando quem? A humanidade. Só que não é passado isso para a gente da forma correta, porque ele traz a salvação das pessoas através dos seus ensinamentos. O fato dele ter morrido na cruz, pregado na cruz, para nos salvar, tá certo, é para nos salvar, sim, é para nos salvar, mas não dos nossos pecados. Para nos salvar da nossa falta de sabedoria, de entendimento das leis da existência, do que ele aprendeu no deserto. Esse é o segredo, é isso que nós temos que aprender. A gente só vai se salvar quando a gente evolui. Quando a gente evoluir, gente. Quando a nossa mente mudar, quando nós entendermos o porquê que nós realmente existimos. Essa era a missão do Cristo. Por que ele morreu na cruz? Porque tinha que ser algo que impactasse, eu já falei isso aqui, que impactasse as pessoas. Tinha que ser um sofrimento tão grande, porque as pessoas elas não iam prestar atenção em Jesus se ele não passasse por algo que diferenciasse ele de todos os outros, né, que já vinham pregando, né, a palavra de Deus. Porque muitas pessoas daquela época, elas usavam a palavra de Deus para benefício próprio, os fariseus, os religiosos daquela época, né, eles se beneficiavam da palavra de Deus para benefício próprio. E a população, o povo que precisava evoluir, nunca evoluía. Eles sempre continuavam da mesma forma, no mesmo sofrimento. E é isso que acontece com as pessoas quando elas não buscam aprender.
Gente, conhecimento é tudo. Quem não estuda, não evolui, tá? E às vezes a pessoa, ela pode não saber ler, ela pode não saber escrever, mas ela sabe conversar, ela sabe ouvir. Hoje em dia, mesmo quem não sabe ler e escrever, sabe vir aqui no celular e assistir vídeo. Assiste vídeo de bobeira, não assiste? De um monte de vídeo engraçadinho. Por que não procura estudar o que é importante para a sua evolução? As pessoas, elas vivem na pobreza, na miséria, porque na escassez, porque elas não têm conhecimento. Estudar, hoje em dia, meu filho é professor, né? Meu filho é professor e eu conheço muitos professores e tá muito difícil dar aula, porque as pessoas não querem aprender. E vocês acham que os políticos estão preocupados com isso? Eles querem mais que as pessoas fiquem burras mesmo, gente. Quanto mais burro o povo for, mais burro o povo vai ser na cabeça deles, tá? Quanto menos eles estudarem, eles aprenderem, eles vão entender essa verdade do poder que existe dentro de nós, que está na nossa mente, que Deus está na nossa mente. Nós não somos filhos de Deus, deusinhos nós somos, nós temos o poder dentro de nós. Só que quem que tem acesso a isso, né? É todo mundo que tem acesso a essa verdade? Não. Não. Se a pessoa, às vezes, já ouviu falar que cavalo selado não passa 2 vezes na sua frente? Então, às vezes a informação até chega para a pessoa, mas será que ela presta atenção? Será que ela presta atenção quando a mensagem chega, né? Olha, é muito complicado a pessoa evoluir. É isso que Deus quer da gente. Que a gente evolua, que a gente mude a nossa mentalidade, a nossa forma de ver as coisas. Hoje, nós estamos no ano de 2025 depois de Cristo. Há 2000 anos atrás, o Cristo esteve aqui trazendo essa verdade para nós. E poucas pessoas estão conseguindo evoluir, né? Por isso, tantas pessoas falando através de plataformas como essa. Claro que tem conteúdo para todo mundo. Tem quem fala a verdade, tem quem fala mentira, tem quem inventa. Você tem que prestar atenção no que você está assistindo, no que você está ouvindo, né? Eu não estou vindo aqui falar para você da minha cabeça maluca. Eu estou trazendo para você o conteúdo das cartas de Cristo. Essas cartas, elas foram escritas por uma pessoa que Jesus escolheu e que ele preparou essa pessoa por 40 anos, uma senhora que já faleceu, e ela canalizou essa mensagem junto a Jesus para trazer para a humanidade. Isso lá nos anos de 2010, tá? E poucas pessoas, elas aproveitam o conteúdo. Não tem só meu estudo das cartas de Cristo aqui nessa plataforma, tem vários. Foi aqui que essa carta chegou para mim. E o que aconteceu o dia que eu estava lá, triste, fazendo um sapatinho de bebê para minha filha, que apareceu o primeiro vídeo das cartas de Cristo? Eu comecei a ouvir, eu me conectei, eu falei, não, eu quero ouvir todas as cartas. E eu ouvi todas as cartas. E eu falei, nossa, é isso. Bingo, achei aquilo que eu precisava, né? Então, eu poderia ter passado o vídeo, não teria me conectado, mas não. Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Falei, não, eu tenho que aprender o que é isso que está falando nesse vídeo. E aí eu fui ouvindo um vídeo, o outro no outro dia, o outro no outro, depois ouvi tudo de novo e assim foi. Até eu conseguir comprar esse livrinho de bolso, né? Até eu conseguir comprar essa edição, que agora nem está sendo vendida mais, né? Porque eu me conectei, eu entendi que isso daqui era muito valioso, era um ensinamento muito poderoso para as pessoas, que isso pode transformar a vida das pessoas, tá? Que se conectarem com essa mensagem, buscarem estudar como nós estamos fazendo, para entender realmente o que Cristo quis dizer aqui com essa carta, com esse livro, com essas cartas. Ele está explicando, mas se você não entender, não prestar atenção, não vier todo dia assistir, você não vai
entender, você vai ficar parada no meio do caminho. A mesma coisa acontecia lá atrás, quando ele fazia, né, os seus ensinamentos. Ele falava através de parábolas, porque as pessoas tinham que pensar, gente. Você quer aprender, você quer que dá tudo mastigadinho para você? Você vai fazer uma prova e você quer a resposta junto? Não, né? Você tem que colocar sua mente para trabalhar. Só assim você consegue. Por que existiam as parábolas? Para que as pessoas trabalhassem a sua mente, pensassem. E a partir desse momento que ela pensa, que ela analisa, ela consegue modificar o seu pensamento, o seu raciocínio, né? Ela tem uma outra consciência, ela vai mudando a consciência. E isso se chama evolução espiritual e pessoal. Não adianta chegar um conteúdo para você todo mastigado, tudo certinho para você, que você não precisa pensar, que você não precisa meditar, que você não precisa orar, que você não precisa se conectar com Deus, que você não precisa analisar se aquilo realmente é verdade para você. Não adianta, porque você não vai se modificar. É um trabalho interno de cada um de nós. Nós precisamos fazer esse trabalho. Nós precisamos aprender, nós precisamos confrontar as nossas sombras, nós precisamos, né, curar as nossas feridas emocionais. Isso é um trabalho nosso. O caminho está sendo dado, mas cabe a você fazer o processo. O processo é você que tem que fazer. A caminhada é sua, a jornada é sua. Todos nós estamos aqui na Terra no mesmo barco, para a mesma jornada de evolução. Os terapeutas holísticos, os psiquiatras, os psicanalistas, os psicólogos são muito importantes nesse processo. Profissionais sérios são importantes nesse processo. Eu, como terapeuta holística, eu tenho essa missão de te ajudar nesse processo. Por isso eu trago os estudos das cartas de Cristo. Por isso eu canalizei a mesa cura crística com a egrégora crística de cura. Por isso eu estou fazendo o canal Alquimia da Nova Era, para que eu possa te orientar no processo de evolução espiritual. Por isso eu trago as mensagens do anjo para os aniversariantes do dia e para as pessoas que se conectarem ao vídeo, para que essas mensagens possam te ajudar a modificar a sua mentalidade e que possa te ajudar a evoluir, porque só evoluindo nós vamos viver a nova Terra, que é a quinta dimensão. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu gostei, não, eu amei. Veio muita coisa aqui. Quando eu começo a falar muito assim, sem parar, não é só da minha cabeça não, tá? Tem alguém aqui comigo me mandando mensagem e fazendo eu falar tudo isso para vocês, trazer todo esse ensinamento. Isso é lindo, é maravilhoso, né? Qual dos mestres será que estava aqui com a gente? Jesus, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, Metatron, Felinos de Sirius A ou Saint Germain? Essa é a minha egrégora. Um deles estava com a gente aqui agora para esses estudos. Tá certo, pessoal? Ou todos eles, né? Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Medite bastante em tudo isso que você ouviu nesse vídeo de hoje, tá certo? Vai te ajudar bastante no seu processo evolutivo. Eu espero que você consiga acompanhar todos os nossos estudos e que você consiga evoluir. Isso é muito importante. O nosso tempo tá acabando aqui. Quem não evoluir vai ficar para trás, vivenciando um mundo muito triste, que é esse mundo que a gente já conhece. E quem conseguir evoluir vai começar a viver um mundo diferente, um mundo de mais alegria, realizações, felicidades, né? Um mundo novo, uma nova era, uma nova terra, tá certo? Então por hoje é isso. Muito obrigada, eu te aguardo no próximo vídeo. Se inscreve, curte, comente, compartilha. Gente, vocês têm que curtir o vídeo, vocês têm que comentar, nem que for um coraçãozinho, uma florzinha, qualquer coisa, vocês têm que ajudar o canal a crescer. Tem que se inscrever no canal, não adianta assistir o vídeo e não colocar nada ali, nem curtir. O canal precisa crescer, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Você não está ajudando a Luciana, vocês estão ajudando a missão do Cristo. Eu estou levando o ensinamento do Cristo para mais pessoas e você faz parte dessa missão. Você também, você está aqui, faz parte dessa missão. Quando você curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, você ajuda o canal a crescer. Essa mensagem alcança mais pessoas que precisam receber essa mensagem, tá certo? Então por hoje é só. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vão lá conhecer o canal Alquimia da Nova Era. Alquimia da Nova Era, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus. E namastê.